Olá pessoal, estou aqui na academia, vou trazer alguns conceitos muito importantes sobre como potencializar o treinamento de um aluno intermediário ou avançado que está com algumas dificuldades em sair de um platô de treinamento, que está com uma dificuldade de potencializar o seu treinamento. Você sente que você tenta fazer algumas manobras com ele, mas que logo ele para de responder ou ele não tem constância dentro da sua periodização. E uma forma muito eficiente é usar os exercícios aeróbios como uma boa ferramenta para poder potencializar resultados dentro da sala de musculação. Então assim, quando o seu aluno ele está começando a treinar, ele tem hábito de fazer cardio, fazer os exercícios aeróbicos, só que conforme ele vai aprendendo a musculação, ele acaba pegando mais gosto por uma coisa do que outra, ele acaba deixando um pouco de lado. Então qual é a nossa finalidade? Trazer para o seu aluno a importância do exercício aeróbico para que ele consiga potencializar seu treinamento de força. Então, mas é assim, a pessoa falando isso, o meu aluno ele não gosta de fazer aeróbico, ele acha que ele vai emagrecer. Então, novamente, você com o seu aluno, você vai ter que ter uma boa conversa, onde você vai explicar para ele a grande finalidade dessas maravilhas para poder potencializar o treinamento dele e, consequentemente, a hipertrofia, o ganho de massa muscular. O que nós sabemos? Treinamento é volume e intensidade, não volume ou intensidade. Então, a partir do momento que você inclui exercícios aeróbicos, seja no pós-treino, seja em um horário diferente do treinamento dele, então ele vai fazer o aeróbico de manhã e vai fazer a musculação à noite. Ou então você vai ter que incluir tudo numa mesma sessão de treinamento. Primeiro a musculação, depois o exercício aeróbico. Por quê? Quando nós falamos de mitocôndria, nós estamos falando de exercícios aeróbicos, sabendo que tem o aeróbio e o anaeróbio, tanto o lático como o alático. Mas como a gente está falando de parte de energia, vamos falar um pouco mais de exercício aeróbico. Dentro da zona oxidativa, o que nós sabemos? Parte mitocondrial, ventrículo esquerdo, que é um ajuste no miocárdio, que vai potencializar o quê? A recuperação entre as séries do seu aluno. Poxa, então Luiz, ele vai começar a ter uma melhor recuperação, logo ele consegue treinar mais dentro da mesma intensidade. Essa é a proposta. Então, quando o seu aluno ele entende que o aeróbico ele está vinculado diretamente com o aumento de volume, tanto de esforço como na recuperação, ele começa a mudar a sua forma de pensar. Então agora, uma boa forma de começar em uma intervenção, lembre-se de uma coisa, personal, ninguém começa do zero e vai até o infinito de uma vez. Assim como ele começou pegando 3 quilos, 4 quilos, até ele chegar em 12, 16, 20 e poucos quilos, teve as suas fases. A inclusão do exercício aeróbico dentro da rotina dele também tem que ser gradativo. Lembre-se que tudo aquilo que é muito intenso não é durável, não é constante. Então, primeiro ponto, comece incluindo o personal do seu aluno rotinas acessíveis. Ele não tem o gosto de fazer 10, 15 minutos. Imagina você começar a fazer algo que você não gosta, mais de 40 minutos. Então, o que é muito importante? Que dentro da periodização, você consiga balancear aquilo que é eficiente para aquilo que ele não gosta e gosta de fazer. Então assim, a partir do momento que você inclui o exercício aeróbico, você vai ter que explicar para ele que tem a intensidade que deve ser feita. Você vai ter que explicar para ele que tem um tempo de durabilidade e que principalmente terá o amanhã, para que ele não queira fazer tudo em um único dia e deixar com que os outros dias ele deixe de fazer. Quando você pega um treinamento aeróbico e você propõe para ele 2, 3, 4 vezes por semana, ele vai começar a entender que aquilo, aquela intervenção, ela se tornou benéfica para o treinamento de musculação. Como assim? Professor, personal, você tem um aluno que está realizando 1 minuto e meio de intervalo em uma série muito intensa. E aí você vai lá e você consegue reduzir para 1 minuto para as mesmas repetições e para a mesma carga, o mesmo peso que está sendo atribuído para aquele momento. O que você vai falar para ele? Olha só, nós reduzimos 1/3 do seu intervalo para o mesmo esforço. E os seus batimentos cardíacos estão cada vez menores em relação não só ao esforço, mas à recuperação entre as séries. Então, qual é o próximo passo? Você começa a aumentar o volume ou aumentar a intensidade do treinamento, dependendo da periodização na qual você vai propor para o seu aluno. Então, muito interessante ressaltar aqui, o exercício aeróbico ele não emagrece, se o seu aluno não tiver uma dieta 100% adequada. O exercício aeróbico ele não vai trazer um resultado se ele estiver numa zona tão confortável assim. Então tem que ter um desconforto dentro da zona de conforto, para que o seu aluno ele comece a entender que ele vai acumulando esforços para que ele consiga assim, chegar em um nível mais avançado de treinamento. Um ponto crucial também dentro da zona aeróbica. Você tem um aluno que ele gosta de correr. O que nós sabemos? Corrida tem alto impacto.
Se o seu aluno ele quer hipertrofia, os treinamentos dele vai ter cargas maiores, vai ter danos musculares muito maiores, então que provavelmente no dia seguinte ele não vai conseguir realizar um exercício de alto impacto. Isso pode sobrecarregar diretamente as articulações dos joelhos, dependendo até se estiver com um sobrepeso, né? E quando eu falo sobrepeso, turma, não é só de gordura. Se você pegar uma pessoa muito musculosa com 100 kg e 1,70 m, ela tem sobrepeso, né? Então é muito importante trazer essa referência para o seu aluno do porquê que tem um exercício de baixo impacto, um exercício de alto impacto, em qual fase você consegue incluir uma corrida, se ele está em uma zona condicionante, se ele está em uma zona regenerativa, né? Então tudo isso faz parte de uma periodização de treinamento. Então, a partir do momento que ele está treinando muito pesado e você já expõe, não tem como correr porque as suas articulações podem se prejudicar, você começa a fazer com que ele veja a bicicleta ou um transporte elíptico de uma outra forma. A partir do momento que você fala, olha, agora nessa fase você pode correr, meu amigo. Então ele vai entender que nessa fase o treinamento dele está direcionado para alguma outra parte na qual está estruturado dentro do objetivo na qual vocês alinharam. Então é muito importante que a gente sempre lembre que o exercício aeróbio ele deve sempre ser realizado com prescrição de treinamento, controle de esforço e principalmente, caso você utilize uma bicicleta vertical, né, a carga na qual ela vai ter que ser realizada. Partindo agora do ponto, né, que o seu coração já está com os ajustes, né, e você já está com a parte mitocôndria no dia, é a hora de você vincular todo esse benefício e transferir para os métodos de intensificação de treinamento, tá bom? Lembre-se sempre que o exercício aeróbio ele é muito importante para o coração e quem tem um bom cardio consegue fazer coisas durante o dia de uma forma muito mais eficiente, subir escadas, qualquer tipo de deslocamento rápido, né? Porque não adianta nada você ser muito grande e você não ter uma qualidade de vida adequada. Então estejam sempre prontos para as adaptações do treinamento e sempre contar com os professores dentro da sala de aula e principalmente confiar no seu personal que sempre vai querer o melhor para você, tá bom? Um outro ponto que também vale muito a pena ser ressaltado dentro do exercício. Luiz, por que tem tantas intensidades? Você fala muito sobre controle de esforço, né? Lembra aquilo que eu falo para vocês, o corpo ele tem gordura, proteína, ele tem gordura, proteína, glicose e ATP-CP, basicamente como energia. Se você tem massa muscular e você começa a utilizar essa massa muscular para fazer aeróbio, você está quebrando o músculo para fazer esteira. Não é muito inteligente. Então, por que eu falo sempre, não façam gliconeogênese, por favor, principalmente no cardio? Porque o cardio tem que potencializar a musculação, não ser antagônico. Não tem como você vai lá e constrói, aí você vem aqui e quebra. Então, por que é importante o batimento cardíaco, uma zona, né, de intensidade de abatimentos cardíacos? Porque nós sabemos, dentro da nossa literatura, que 70%, 75%, você está numa zona de quebras de gordura e poupando tecido muscular e glicose. Então, nas refeições que você faz, você consegue estocar de uma forma melhor para o treino de musculação, que é lá que tem que ser exigido um consumo maior de glicose, tá bom? Então, essa é a dica, espero ter ajudado vocês no treinamento dos seus alunos. Bons treinos e bons resultados. O exercício aeróbio também muda vidas, como por exemplo, a partir do momento que você mostra para o seu aluno que dentro da esteira, dentro da bike, existem outros esportes, você consegue trazer um novo mundo para o seu aluno que muitas das vezes ele já está desmotivado do treinamento de força. Ele quer ter um outro objetivo dentro da sala de musculação, que não é ser musculoso, não é ter 100 quilos, é ele provar para ele que ele consegue superar marcas, é colocar para ele objetivos e metas dentro de um treinamento, e isso começa a despertar o lado competitivo do seu aluno, dele querer correr na rua, dele querer correr alguma competição, e isso te abre possibilidades de treinar ele para outros objetivos que está associado não só dentro da musculação, mas fora dela. O treinamento, ele envolve inúmeros esportes, boxe, corrida, natação, qualquer tipo de luta, enfim, até a parte de músculo, né, que tem até competições, né, de fisiculturismo. Então você vê que é um pilar central para todos os esportes.
Hoje sabemos que quando você treina forte, melhora o seu processo cognitivo de aprendizado. Então é muito importante você também utilizar todo o espaço da academia como uma arma para potencializar para o seu aluno desafios, vontade de viver, parte mental e principalmente felicidade. Porque as pessoas hoje não buscam só por resultado físico, resultado de bem-estar mental. Então saiba, professor, que nós somos máquinas de resultados, não só de musculação, de muscularidade, de levantamento de peso, mas também para a vida daquela pessoa que muitas das vezes não conseguia subir uma escada e hoje ela está correndo 10, 20 km na rua. Tá bom? Então, bons treinos, bons resultados, espero ter contribuído com alguma coisa. Até mais, falou!